Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast do SEMEC. Diretamente do Rio Grande do Norte, Apodi. Eu sou Kaisa Amaro, odontóloga, proprietária da Odontorriso Apodi. Atuo na área de ortodontia e hoje venho trazer para vocês duas convidadas, mulheres guerreiras, empreendedoras aqui da nossa cidade, certo? Para conhecer um pouco da história delas. Vamos falar sobre o tema autoconfiança e medo. A autoconfiança, algo que a gente sabe, para um grande empreendedor é essencial. Então, sejam bem-vindas, meninas, e gostaria de convidar vocês para se apresentarem a todos. Olá, meu nome é Merab Costa, sou empreendedora das Calças Brasil e quero agradecer a oportunidade de estar participando do podcast SEMEC. A minha história como empreendedora, eu acredito que começou desde a infância, né? A minha mente já foi totalmente programada para viver o que eu vivo hoje sem eu perceber. E foram muitos desafios, como todos nós passamos, principalmente as mulheres, e estamos aqui hoje para contar um pouco das nossas experiências e eu tenho certeza que vai conectar com você aí também. Eu tenho um pai, o meu pai, o nome dele é Raimundo Souza, nasceu e se criou também no comércio desde os 18 anos de idade, que ele trabalha com vendas, e esse foi o meu primeiro e principal mentor, né, para que hoje eu pudesse viver muito do que eu aprendi com ele. Olá, meninas, é um prazer estar aqui com vocês, né, para falar um pouquinho da minha história, bater um papo aqui no primeiro podcast da SEMEC Apodi, do Rio Grande do Norte, onde a gente vai passar um pouquinho das nossas experiências, né, da nossa vivência e que chegue até vocês de uma forma bem de interação, bem suave, que possa estimular, incentivar a cada mulher empreendedora que aí se encontra vendo o nosso podcast, para que elas venham perder o medo, vencer o medo de cada dia e aumentar cada vez mais sua autoconfiança, né? Que é o nosso tema de hoje, não é isso? Isso mesmo, Valdir. Eu sou mãe de 3 filhos, sou formada em administração e gastronomia, venho de uma família empreendedora aqui no local. Meu pai é comerciante há mais de 40 anos, minha mãe juntamente com ele sempre vendeu roupa e ele bicicleta. Meus irmãos são todos do comércio. Eu já tive dois empreendimentos, a Casa Moraes e a Paladares, ramos totalmente diferentes, Mas foram desafios, né? Desafios que assim a gente começa. Eu comecei com a Casa Moraes no ramo de eletrodoméstico, coisas para criança, berço, mas eu via que não era bem aquilo que eu queria, porque eu sempre gostei da área da alimentação. Então, depois voltei para a loja com meus pais, fui presidenta da ACEMA nesse período, com a loja fechada. Trabalhei na prefeitura, a qual ainda trabalho, já fui secretária da Mulher, da Igualdade Racial. Hoje eu estou à frente da parte da gerência da mulher também. Passei 2 anos como presidente da ACEMA, Associação Comercial e Empresarial de Apodi, que é parceira aqui da SEMEC, local, uma grande apoiadora, né? Sempre incentivando as mulheres aqui. Então, para mim, empreender já vem diretamente do sangue. Não é porque hoje eu não esteja com o empreendimento meu aberto que eu não sou uma empreendedora. Mas está sempre em busca de novos caminhos, né? Em busca de novos caminhos e ajudando e incentivando a outras mulheres a empreender, seja no meu trabalho, seja em reuniões, seja até mesmo aqui na SEMEC. Então, estamos aqui para incentivar umas às outras, porque juntas somos mais fortes. Isso mesmo. Então, entrando no nosso tema, falar sobre o medo, o que vocês, mulheres empreendedoras, teriam a falar
sobre esse tema. Como aprenderam a lidar com isso? Valdênia? Eu acho que, assim, o medo, ele já vem, é uma coisa que às vezes nasce até na infância, e a gente não percebe. Quando a gente estava conversando aqui entre nós, meu medo foi esse, meu medo foi esse. Então, veio aquele medo de quê? Qual foi meu medo? Meu maior medo. Meu maior medo, acredito que foi desde sempre, por ser a filha caçula, 3 homens mais velhos, um pai e uma mãe sempre muito, vamos dizer assim, aquele círculo machista. Era de vencer, meu medo era de vencer eles. Mostrar o seu potencial como mulher. Mostrar que mulher pode estar em qualquer canto, que mulher pode fazer qualquer coisa. Então, isso foi meu medo e ele foi constante em cima, ao meu redor. Porque a filha caçula não pode ir para uma festa só. Não é porque a filha caçula não pode ter o seu canto, sempre está ali. E isso fez com que muitas vezes eu me recuasse, mas já vou logo entrando no outro tema, que é a autoconfiança. Porque quando a autoconfiança anda muito ligada à determinação, e quando você é determinada a querer algo, você tem que buscar, tem que vencer o medo. O medo é uma coisa constante de cada dia, porque cada empreendimento, cada vivência que você vive tem um medo. Até mesmo a gente aqui, antes de começar, estávamos com medo. Aquela mão gelada, trem, aquele frio na barriga, mas isso faz parte do nosso dia a dia, né? Verdade, sim. Né, Kaisa? Porque a gente tem que viver... Não é fácil, né? Enfrentar. Não é fácil, não é uma receita de bolo, que a gente... Nem uma receita de bolo, eu fazendo, às vezes fica de um jeito, você fazendo, fica de outro. Às vezes não dá certo, então... Mas o que vale é tentar. É dar o primeiro passo e tentar. E tentar e enfrentar esse medo e ir vencendo para poder estar aí no mercado de trabalho, estar aí em todas as oportunidades que surgem. Bom, sobre o medo, eu vejo o medo como algo necessário também. Né? Vai depender muito de como a gente reage às situações que a gente enfrenta. A gente vive com medo desde quando a gente se entende de gente, então não é algo novo para ninguém. Né? Todos nós passamos e a gente consegue entender uns aos outros. E o medo ali é necessário porque muitas vezes é um empurrão, é um impulso. Né? E também faz a gente medir algumas situações. Né? A gente tem que saber controlar o medo para que ele não nos paralise, mas que ele é necessário também. Tudo na dose certa, na medida certa, é importante para que a gente tome decisões, para que a gente seja empreendedoras, né? Até para a gente ter esse momento, né? Um pouco de medo também faz a gente desenvolver melhor o que precisa ser desenvolvido aqui. Então, isso é importante a gente saber que é algo que existe, por isso nos conecta, né? Saber que é algo em comum, tudo que é em comum, a gente não se sente sozinha. E a gente está aqui exatamente para falar sobre os nossos medos. Eu comentei com as meninas que o primeiro medo que eu lembrei hoje, quando eu estava pensando sobre o que a gente ia conversar, foi na minha adolescência, quando meus pais me colocaram para estudar na capital. E no primeiro dia de aula eu passei uma situação muito constrangedora, que essa situação, eu venho carregando ela desde então e trabalhando isso desde então. No primeiro dia a gente tem que se apresentar. Né? E eu na sala de aula, cada professor que entrava, eu tinha que me apresentar. E a primeira vez que eu tive que me apresentar, que eu falei o meu nome e que falei de onde vinha, menina, a sala toda ficou achando graça. Porque meu nome é Merab, não é um nome comum, e quando eu disse que vinha de Apodi, ainda falando ainda falava cantando, né? Embora sendo o mesmo estado, mas existe a diferença, né? De Apodi, né? De sotaque de Apodi para Natal. Então, aquilo parece uma besteira, pessoal, mas aquilo criou um bloqueio em mim. Então, cada professor que entrava, que eu tinha que passar por aquilo, foi terrível. E até hoje isso tem me atrapalhado muito a falar em público.
Isso trouxe uma sequela. Mas também foi transformando uma autoconfiança. Porque eu preciso superar, eu preciso dizer que meu nome é Merab, eu tive que aprender a gostar do meu nome. Eu tive que aprender a entender que o meu sotaque, as minhas origens faz parte de mim para onde eu for. Então, quem teria que se aceitar era eu. Então, esse foi um dos desafios que eu tive que enfrentar, fora 1 bilhão de outros, né? Mas esse eu achei bem interessante, porque a gente decidiu medo e autoconfiança muito baseado em falar em público, que é uma das dificuldades que nós todas enfrentamos, comum, né? Pelo menos nós três temos em comum, que a gente está tendo por enquanto, porque eu tenho certeza que a gente vai dar um show, a gente vai perder o medo, a gente vai ter outras oportunidades, a gente vai falar, a gente vai palestrar, a gente vai fazer podcast. Eu sei que esse vai ser o primeiro de muitos, né? Isso mesmo. Merab, então, na verdade, esse seu medo, ele fez, de certa forma, você crescer, evoluir como pessoa, não é isso? Isso, com certeza. Você, Merab, saberia ajudar outras mulheres hoje, com base no que você passou no passado? Você orientaria, teria como ajudar outras mulheres? Que ensinamentos você tirou disso que você já passou? Sim, com certeza. A gente escuta vozes, né? Nós temos as vozes internas. Então, eu vejo como um exercício. Tudo é um exercício. Tudo ele tem um preço. Né? Qualquer coisa que você queira ter resultado, você vai ter um preço. Então, é um exercício. O que eu diria para as mulheres, e digo para mim todos os dias, que a gente tem que enfrentar, que tudo é no esforço. Não existe resultados, né? E principalmente bons resultados sem esforço. Então, o que eu diria para as mulheres é isso: vamos aprender a nos ouvir. Vem o medo, mas na mesma hora que vem o medo, também vem aquela outra voz que fala, dependendo da situação do medo, fala a situação positiva, de que forma a gente tem que reagir. Então, a gente tem que sempre parar para se ouvir. Se ouvir. Quando a gente começa a se ouvir, isso é tão interessante, que eu até anotei uma frase aqui de John Lamartine, que diz assim: quando as vozes e as visões interior for mais profunda, nítida e audíveis que qualquer opinião externa, você terá, enfim, dominado a sua vida. Superação. É uma superação. Isso é real. Quando a gente começa a se ouvir, a gente deixa de dar tanta importância às vozes externas. E esse autoconhecimento faz a gente ir superando cada etapa. Voltando aqui para nossa amiga Valdênia Moraes, né? Como você nos relatou, foi criada dentro de um âmbito, né? Num ambiente masculino, né? Diante de vários medos, né? Então, o que você tira dessa lição, já que você relatou também ter filhos, né? De que você tira de lição do que você viveu em casa hoje, como mulher, para ajudar outras? Como mãe de família, como esposa, como empreendedora? É bem interessante, sabe, Kaisa? Merab falando e passando aqui, tipo, vai passando um vídeo na cabeça da gente, né? Eu até tinha anotado aqui também uma coisa de se olhar no espelho e valorizar seus melhores pontos. Isso faz com que você perca seus medos. E eu digo muito às minhas filhas, tenho 2 filhas e um filho. Às vezes, esse machismo ainda quer predominar, ainda, aonde eles, seja na escola, seja na rua, com familiares. Ei, deixe sua irmã ter voz. E eu dou oportunidade para ela ter voz. Porque é assim que a gente tem que se olhar no espelho e ver que nós mulheres, a gente tem voz, a gente tem espaço, nós somos maioria. Aonde a gente chega, nós somos maioria. Então a gente tem que deixar esse medo de lado, desde criança, incentivando nossas filhas a dizer a elas que você pode, assim, você pode chegar onde você quiser. Agora você tem que dar um passo de cada vez, trabalhar para isso. Autoestima, isso? também tem que ter bem ligado. Autoestima, né? Tem que ter responsabilidade, porque não é de qualquer jeito que a gente faz as coisas.
A gente estava até comentando como nós mulheres somos autocríticas. A gente se olha para o espelho e já vai logo criticando. Eu estava ali tirando uma foto, tirei várias. E por que eu não elogiei meu batom? Por que eu não elogiei meu cabelo? Eu já vou logo procurando defeito na gente mesmo. Então a gente tem que se olhar no espelho constante, todos os dias, e dizer assim, eu estou linda, eu posso, sabe? Pra gente, como é que a gente inspira as outras mulheres se a gente não se sente bem? Não tem autoconfiança, Se né? você não tem Isso. autoconfiança, se você chega num campo e tô com medo, tô com medo, quem tá no celular vai sentir medo, não é assim? Então a gente tem que passar, vai dar certo. O mundo virando pelo avesso hoje aqui, que a gente não chega com chuva. Mas estamos fazendo aqui. Nosso trabalho, Porque né? a gente com foi coragem. determinado, deixamos o medo de lado, de estar falando, não sei o que vou falar. Gente, o medo só impede da gente chegar ao sucesso. Ninguém chega, o sucesso não já está pronto. É uma construção. E ele vem com tudo. É igual montar uma casa. A casa é o cimento, é o tijolo, é a telha, é isso, é aquilo, é o pedreiro. Então, o sucesso faz parte disso. Para Então, nós mulheres. Valdene, então na sua opinião, a autoconfiança, ela ajuda a superar o medo? Com certeza. Ajuda. Com certeza. Se você não for autoconfiante, valor atrás valor. Ele atrai valor. Quando você valoriza, se valoriza, quem está fora vai valorizar. Né? Ter amor próprio, se amar primeiro. Quando você se ama primeiro, você acaba que vencendo muitas barreiras. Então, nunca tenha pena de você, não se vitimize. Certo que a gente tem hora que a sobrecarga, porque nós mulheres, nós trabalhamos fora, mãe, esposa, filha, né? É uma carga tão pesada, muitas têm que estudar ainda, é uma especialização, é um mestrado, mas que a gente Tem que buscar. Uma busca constante, né? Constante. Não podemos parar. Nós somos mulheres, nós somos guerreiras. Temos força, A viu, gente pessoal? tem força, a gente tem força. Continuando aqui, Merab Costa, da mesma forma, como a autoconfiança ajuda a vencer esse medo? Pronto, a autoconfiança é uma ferramenta fundamental, né, para ajudar a vencer os medos. E uma coisa que eu gosto muito de saber os porquês. Eu fui muito mais tempo funcionário do que mesmo patroa, então eu gostava muito de saber por que eu estava fazendo aquela tarefa. Então, por que eu vejo que a autoconfiança é algo que pode vencer o medo? É por quando a gente tem um propósito. Quando a gente tem um propósito de vida, pessoal, a vida nos dá sinais, né, do que é o nosso propósito. Muita gente ainda não descobriu. Na verdade é porque está faltando um pouco de sensibilidade para se escutar, né, para se perceber, como o Valdene está dizendo, se olhar no espelho. Né? No nosso dia a dia tem aquelas coisas, as tarefas que a gente faz que a gente mais gosta, que a gente se realiza. Né? Então, por causa desse propósito, que para mim hoje está cada dia mais claro, né, eu consigo fazer com que essa autoconfiança vença o medo. Se eu disser a você que todas as vezes eu consigo, não. Né? Mas fica bem mais fácil, é um exercício mais fácil. Porque quando eu penso em desistir, quando eu penso em fracassar, eu me lembro do meu propósito. Eu não cheguei a comentar, mas eu sou mãe de 3. Os meus filhos realmente sempre foram o meu maior combustível. Eu digo que foram eles que me ensinaram a ser forte. Eu fui mãe solo por muito tempo, de 2, morando na capital. Né? Eu tinha que trabalhar, tinha que ter o autossustento dos meus filhos, escola, uma pessoa para cuidar. Tudo que uma casa precisa, que tem filhos, eu tinha que suprir. Né? E eu não tinha tempo nem para adoecer, nem para pensar em fracassar. Isso foi construindo uma fortaleza em mim. Porque eu não podia parar. Eu não podia me dar esse luxo. Eu não queria nem imaginar na possibilidade de depender de alguém para cuidar de mim e dos meus filhos. Na minha cabeça eu tenho 2 opções, eu e ele.
Logicamente porque eu tinha Deus, eu tenho. Né? Então, tudo isso foi gerando em mim essa fortaleza de vencer os medos que me aconteciam todos os dias. E em relação a esse propósito, que sai um pouco do assunto, mas o fato de ser mãe solo, sempre aparece em minha vida mulheres mães solo, sempre. Desde quando eu trabalhava, pessoas que eu liderava, hoje também no meu trabalho, lá na nossa empresa, aparecem muitas funcionárias com as histórias muito parecidas com a minha. Serve de incentivo, no caso, né? Conecta. Porque quando a gente viveu algo, é como se Deus fizesse assim, você viveu isso para você ajudar outras pessoas. Isso. Então, toda a sua história, a gente precisa ter esses momentos de deserto, que é exatamente para ajudar outras pessoas. Mas senão não faz sentido, a gente não vive para nós. A gente está nesse mundo em missão. Né? Então, uma palavra que lhe definiria seria determinação. Com certeza. Sempre foi uma mulher determinada. Até hoje tenho buscado isso e eu sei que é Deus que me leva, porque tinha dias que eu dizia, não tenho condições, eu não tenho força, mas eu tinha que ir mesmo sem força. Não, hoje eu estou com medo, mas eu tinha que ir com medo. Né? Então é uma força maior realmente que nos leva. Merab, como curiosidade para os nossos telespectadores, conta um pouco da história das Calças Brasil. Calças Brasil, ela nasceu na minha terceira gravidez. A minha gestação foi uma gestação de risco, eu já tenho quase 36 anos. Quando decidi engravidar pela terceira vez, que o meu atual esposo não tinha filho ainda e eu teria que ter esse filho, e para mim foi maravilhoso a experiência de mais uma vez ser mãe. Exatamente por causa dos meus dois mais velhos, Guilherme e Gabriela, eu tinha que trabalhar. Como uma mulher trabalhar deitada numa rede, o médico disse, olha, só para você entender, a sua gravidez é de risco. Você só vai poder se levantar para ir ao banheiro. Nada mais. Né? Então eu comecei, a minha vizinha chegou na minha casa, ainda é minha vizinha até hoje, com um cartão de crédito. Disse, Merab, eu tenho R$750 de limite aqui. Pega esse cartão e compre alguma coisa para vender. Né? E na época eu me lembrei das calças, que a gente sempre tem uma história para contar, e é dela que surgiu uma oportunidade. Me lembrei que eu tinha feito uma viagem, que eu tinha comprado umas calças de montaria, e essas calças eu não usei mais as outras roupas que eu levei. Eu passei a viagem toda só com a mesma calça, tão confortável que eu achei. Então eu disse, tem outras mulheres que têm a mesma necessidade e vai gostar de usar essa calça. Então foi quando começou o Calças Brasil. Na época não existia nome, não existia a possibilidade de ter uma fábrica, né? Tudo começou, foi tudo muito gradativo, muito passo a passo, as coisas foram se desenhando. Na verdade era novidade para mim, mas para Deus já estava tudo pronto. Então foi a partir daí, essa minha amiga, você vê, o que é uma amiga, uma vizinha, praticamente uma irmã, o nome dela é Marlete, ela foi exatamente o que nós buscamos ser umas para as outras. Ela chegou na minha casa, eu com medo, ela me gerou essa confiança, né? Me deu uma dica, me incentivou. E nunca imaginei que Calças Brasil vai completar 9 anos agora no meio do ano. A gente vende para vários lugares do Brasil. E realmente, assim, eu já começo a me arrepiar, porque quando eu falo de Calças Brasil é muita emoção. É muita emoção, porque são muitas histórias. Depois a gente pode fazer um podcast só da história de Carlos, só da história de Calças Brasil, só da história de Valdéria. E lá é um celeiro de troca desse relacionamento, desse conhecimento e principalmente de desenvolvimento de mulheres. Então, minhas funcionárias, a maioria é mulher, só tem um cortador que no dia que entrar o toma aqui, eu boto para fora, porque são muitas mulheres e a maioria mães solo. Então, o Calças Brasil nasceu nessa situação, esse foi o primeiro desafio. Uma empresa nascer de uma gravidez de risco. Né? E a Bíblia diz que filhos, eles são bênçãos, realmente são. Que bom. Tem gente que diz, eu não posso ter filho porque eu não tenho condição, eu não tenho que me formar primeiro, tudo bem, ótimo. Mas dizer que filho vai atrapalhar, não vai. As portas, elas se enlarguecem, cada filho que nasce. Né? A mãe a gente tem essa dádiva, né?
Somos abençoadas por E ainda ser bem, né, que Deus te enviou uma pessoa, né, sua vizinha, como você mesmo relatou, que foi um impulso, né, Com para naquele certeza. momento você seguir adiante, né, Com assim? certeza, com certeza. Bom, então para finalizar, eu gostaria de saber de vocês como se sentir segura atualmente com tanta mudança, tá certo, no mundo empreendedor. Se manter hoje no mercado para empreender, você tem que acompanhar. Tem que acompanhar essas tecnologias. Eu estou na secretaria do município, onde tem as equipes que fazem esse marketing digital, que é um dos medos maiores aqui entre nós três. Que Enfrentar, foi né, enfrentar esse mundo, como essa entrar era. nessa era digital, né? Foi um dos medos, como empreender numa velocidade tão rápida nesse mundo. Então, eu sei, eu me sinto que estou ficando para trás por não ter uma rede social. Quem não é visto não é lembrado, tem aquele Isso, quem não é velho- lembrado é o esquecido, velho né? ditado, né? Isso mesmo. E tem que ter muito like, tem que ter muito isso, tem que ter muito aquilo. Compartilhamentos, muito engajamento. muito engajamento. Então, o SEMEC, ele veio também para nos ajudar nesse âmbito. Pelo menos para mim, ele veio para me ajudar, para me encorajar, me incentivar a estar no meio digital, aprender a fazer até um podcast aqui, a participar do podcast, a gravar vídeos, isso e aquilo, né, entre outras oportunidades que surgirão, mas que empreender hoje, ou você empreende com essas tecnologias, com as mudanças, com né? as mudanças, acompanhando elas, ou então, infelizmente, cada vez você vai ficando mais para trás, não é isso? É um medo também, como sua cunhada, né? Que eu gostaria até de fazer essa mesma pergunta para você, Kaisa. Repita a pergunta, por favor. É como você mesmo falou, né? A questão do empreender hoje, nessa era que nós estamos, que é digital, realmente, é um medo que eu tenho muito grande. A autoconfiança, eu estou tentando adquirir aos poucos, porque chegar aqui diante de uma câmera, né, gravar, não é fácil. Hoje a juventude é muito mais prático, né? Mas a gente que já está entrando agora é algo bem complicado. Então, assim, mas eu, junto ao SEMEC, vou em busca de vencer os meus medos, adquirir essa autoconfiança, para daqui uns dias estar na era digital e empreendendo na internet aí. Sim. E assim, Kaisa, nos nossos encontros da SEMEC, da SEMA, a gente percebeu isso, que assim, é uma dificuldade não só minha, não só sua, não só de Merab, mas que muitas nós, não tão jovens, mas jovens, né? Nós mãe de 3, você mãe de 2, mas nós somos jovens. Mas como é diferente dessa juventude que já chega nasceu, né? Já nasceu numa era. Pronto, eu nasci e me criei, meus pais desde sempre no comércio, mas ainda é do tempo da promissória. Então, como é que eu chego para inovar o comércio dele, trazendo tecnologia, se ele não sabe mexer? Eu vou ganhar mais vendedores ou vou atrapalhar o comércio dele? Entende? Como eu não tenho o meu ainda, eu não me sinto preparada, não me sinto confortável de estar chegando e mexendo no que está pronto e está dando certo. Mas meus irmãos todos já faz aquele vídeo no Instagram, TikTok, isso, aquilo, então, ótimo. Mas eu, particularmente, eu estou aqui para aprender juntamente com vocês, né? Esse engajamento nas redes sociais. Merab, eu te faço essa mesma pergunta, né? Como se sentir segura, né? Em meio a tantas mudanças que a gente vem encontrando, né?
Hoje a gente entra na internet, é de um jeito, amanhã está de outro. Então, cada dia é uma novidade. O Instagram é uma ferramenta maravilhosa, né? Para venda, para mostrar o nosso serviço. Mas você vê que hoje é de um dia, amanhã já tem outros detalhezinhos. Como você enfrenta isso aí? Realmente a gente está na era do digital, na era da comunicação. As mudanças elas acontecem de forma muito acelerada. E por isso que a gente não pode abrir mão de estudar. A gente precisa estar sempre buscando se aperfeiçoar. A gente precisa ter os mentores, aquelas pessoas que a gente acompanha sempre, porque um dia completa o outro. Né? Mentores que eu falo, mentores mesmo da internet, né? Que a gente possa estar bebendo de uma fonte que possa trazer para a gente mais maturidade para vencer esses desafios. E uma coisa muito importante também é se conectar com pessoas, não só com os funcionários e os clientes, mas se conectar também. A gente precisa sair da bolha do nosso negócio. Nós precisamos se conectar, seja na igreja, seja na escola das nossas crianças. E essa oportunidade que nós estamos tendo agora com o SEMEC, eu acho grandioso quando se trata de se conectar, né? Participar desse ecossistema feminino, porque quem vai trazer vida para esse ecossistema somos nós. Está vindo aí a ideia, está vindo uma proposta, mas quem vai manter isso vivo somos nós. Isso mesmo. Né? E eu acredito que isso vai nos ajudar muito. Fortalecer bastante, né? Muito, muito. A vencer esses desafios, porque empreender, ele é um caminho solitário. Se o SEMEC realmente for o que eu tenho entendido, porque está tudo muito novo ainda para mim, eu vejo como uma mudança de chave na minha mente. Eu não vou mais dizer que empreender é um caminho solitário, porque eu vou estar perto de outras empreendedoras que vai me ajudar, né? E que também eu sei que o pouco ou o muito que eu já tenho vivido, porque eu já vou fazer 43 anos, então já tem história para contar, também vai conectar outras pessoas. E essa troca, eu acredito que é o que vai trazer amadurecimento e crescimento para todas nós. A gente não pode deixar de construir, porque depende de nós. Eu tenho entendido que depende de nós. A gente construir juntos um entendimento, né, uma mentalidade de estarmos juntas, de estarmos nivelados. Seria, na verdade, nossa rede de apoio. Isso, não é isso? É uma rede de apoio, agora precisa existir unidade. Porque se eu estiver buscando algo totalmente distorcido do que você está buscando, a gente não vai se unir. Neste momento, eu gostaria de agradecer a presença da nossa amiga Merabi Costa, Valdênia Moraes, né? E convidar, né, vocês, mulheres guerreiras e empreendedoras, a fazerem parte da família SEMEC. Então, vem com a gente